Aos amados irmãos que assistem esse vídeo, a graça e a paz do Eterno e de nosso Senhor Jesus Cristo esteja presente na sua vida, esteja presente também na vida da família. Bom, nosso estudo desse período, Atos dos Apóstolos, e hoje o capítulo 3. Vamos ver o que esse maravilhoso livro tem a nos ensinar. Bom, versículo de 1 a 3 do capítulo específico já do 3 dizem assim: E Pedro e João subiam junto ao templo à hora da oração, a nona. E era trazido um homem, que desde o ventre de sua mãe era coxo, o qual todos os dias punham à porta do templo, chamada Formosa, para pedir esmola aos que entravam no templo. Então, nesse momento, João e Pedro foram ao templo, na hora nona, e lá um homem que nasceu, né, coxo. Ele nasceu assim. Versículo 3. O qual, vendo a Pedro e a João que iam entrando no templo, pediu que lhe desse uma esmola. E Pedro, com João, fitando os olhos nele, disse: Olha para nós. E olhou para eles, esperando receber alguma coisa. E disse Pedro: Não tenho prata nem ouro, mas o que tenho, isso te dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, levanta-te e anda. Já pensou em receber um milagre? Meu irmão, isso aqui, só Deus através de Cristo, né? Versículo 7 a 9. E, tomando pela mão direita, o levantou, e logo seus pés e artelhos se firmaram. E, saltando ele, pôs-se em pé, e andou, e entrou com eles no templo, andando e saltando e louvando a Deus. E todo o povo viu andar e louvar a Deus. Graças a Deus por isso. Irmão, receber melhor que isso, né? Isso foi uma bênção completa na vida do homem. Versículo 10 a 12. E conheciam-no, pois era ele o que se assentava e pedia esmola à porta formosa do templo. E ficaram cheios de pasmo e assombro pelo que lhe acontecera. E, apegando-se o coxo, que fora curado, a Pedro e a João, todo o povo correu atônito para junto deles, ao alpendre chamado de Salomão. É normal, né? Isso aqui, uma situação dessa aqui é normal. E quando Pedro viu isto, disse ao povo: Homens israelitas, por que vos maravilhais disto? Ou porque olhais tanto para nós, como se por nosso próprio poder ou santidade fizéssemos andar esse homem? O que Pedro está dizendo? Pedro olhou, opa, agora eu vou pregar. Homens israelitas, né? Você acha que foi a gente que fez com o nosso poder? Resumidamente, ele está falando isso, né? Ele está fazendo uma pergunta e vai responder. Versículo 13 a 15. O Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, o Deus de nossos pais, glorificou a seu filho Jesus, a quem vós entregastes e perante a face de Pilatos negastes, tendo ele determinado que fosse solto. Percebemos aqui que a Bíblia não chama Jesus de Deus Filho. Mais uma vez a Bíblia chama filho, né, o Filho de Deus, não o Filho Jesus. 14. Mas vós negastes o santo e o justo, e pediste que vos desse um homem homicida, e mataste o príncipe da vida, ao qual Deus ressuscitou dentre os mortos, do que nós somos testemunhas. Então Jesus, ele não ressuscitou, ele foi ressuscitado pelo Pai, o único Deus. Mais uma vez, a Bíblia não chama Jesus de Deus, e mais uma vez, somente o Pai é chamado de Deus. Salvo, para quem não acompanha o canal, algumas vezes que a Bíblia tem uma tradução errada, que não era para estar da palavra ali Deus. Mas eu vou colocar aqui alguns links para quem não acompanha o canal entender do que eu estou falando. Versículo 16 a 18. E pela fé no seu nome, fez o seu nome fortalecer a este que vedes e conheceis. Sim, a fé que vem por ele, deu a este, na presença dos vós, esta perfeita saúde. E agora, irmãos, eu sei que o fizestes por ignorância, como também os vossos príncipes. Mas Deus assim cumpriu que já dantes pela boca de todos os seus profetas havia anunciado, que o Cristo havia de padecer. Então agora Pedro está puxando a orelha. Olha, através da fé daquele que vocês mataram, o príncipe da vida que Deus citou, é que esse milagre foi feito. Através da fé nele. E vocês mataram Jesus por ignorância. Perceba aqui que a Bíblia deixa bem claro. Eles não sabiam quem era Jesus, eles foram enganados, estavam na ignorância, sem conhecimento. E ele diz que esse era o Cristo.
A Bíblia chamando Jesus agora de Cristo, não de Deus. Abrindo parênteses aí. Versículo 19 a 21. Arrependei-vos e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados, e para que venham assim os tempos de refrigério pela presença do Senhor. Perceba que os apóstolos pregavam arrependimento e conversão. Por que que hoje muitas placas religiosas não têm mudança de vida? Porque ninguém prega arrependimento e conversão. Ninguém prega o que é para pregar. Versículo 21. O qual convém que o céu contenha até os tempos da restauração de tudo, dos quais Deus falou pela boca de todos os seus santos profetas desde o princípio. Interessante, né? Vamos continuar. 22 a 24. Porque Moisés disse aos pais: O Senhor vosso Deus levantará de dentre vossos irmãos um profeta semelhante a mim. A ele ouvireis em tudo quanto vos disser. Então, quando Moisés fala isso, ele já está falando de Jesus Cristo. 23. E acontecerá que toda alma que não escutar esse profeta será exterminada do povo, ou dentre o povo. Por quê? Perderá a salvação, sairá do povo de Deus. 24. Sim, e todos os profetas, desde Samuel, todos quanto depois falaram, também predisseram estes dias. As profecias de Cristo, né? E para encerrarmos, versículo 25 e 26. Vós sois os filhos dos profetas, e da aliança que Deus fez com nossos pais, dizendo a Abraão: Na tua descendência serão benditas todas as famílias da terra. Ressuscitando Deus a seu Filho Jesus, primeiro enviou a vós, para que nisso vos abençoasse, no apartar a cada um de vós das vossas maldades. Olha como a Bíblia chama: ressuscitando Deus a seu Filho Jesus. Mais uma vez, biblicamente, a tradução correta diz que só tem um Deus, o Pai, e que esse Filho do Deus Todo-Poderoso, ele é Filho Jesus, não é Deus Filho nem Deus Jesus. Cuidado para não ser enganado por esses termos da teologia diabólica. Sigam apenas o que está escrito. E aqui está dizendo que isso foi levantado para quê? Para que eles pudessem se afastar das maldades. Meus irmãos, que Deus abençoe. Até nosso próximo estudo. Um ósculo santo a todos.